Boa noite. Chegou o momento do encerramento das disciplinas que ministrei este quadrimestre, Energia dos Oceanos e Armazenamento de Energia Elétrica. E acho que é o momento ideal para refletir, né, um pouco sobre o futuro da engenharia. Em todos estes capítulos das ambas disciplinas vimos muitas tecnologias, muitas formas de gerar energia elétrica, de armazenar energia elétrica, e em todas elas estava presente a questão da natureza, ou seja, a extração de minérios, essas novas tecnologias utilizam materiais novos baseados na natureza, né? Então eu acho que é o momento de refletir sobre essa questão tão importante. E para quem não me conhece, eu sou o professor Federico Bernardino Morante Trigoso. Alguns já me conhecem, que tiveram aula comigo quando era presencial, e agora nesta pandemia ficou muito difícil, né? Essa questão da, do acercamento, da presença física. Eu sou o professor Federico, que estou na UFABC desde 2006, ou seja, sou do primeiro grupo de professores que entramos na UFABC quando não existia nada, né? Quando a UFABC estava só no papel e começou a funcionar num prédio da rua Catequese, que é no centro de Santo André. Então, eu sou engenheiro eletricista de formação, mas fiz mestrado, doutorado e também pós-doutorado na área de energia, no atual Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, aqui na USP, no campus Butantã. E trabalhei muitos anos com a questão de eletrificação rural, principalmente com tecnologia solar fotovoltaica, e nestes últimos anos estou incursionando em outras áreas de energias renováveis em geral, né, e armazenamento de energia. Bom, voltando então ao tema da reflexão sobre o futuro da engenharia, falei de que nestas disciplinas vimos diversas tecnologias, todas elas precisam de novos materiais, e inerentemente está aí a questão dos impactos ambientais. Então, essa questão, um engenheiro agora, da atualidade, engenheiro jovem, que vai atuar daqui para frente, enfrentando um futuro tão complicado, tão difícil, imprevisível, se enfrenta a novos desafios, a novas situações de sobrevivência da humanidade. E a engenharia é a aplicação da ciência, né, para resolver problemas do dia a dia. Então, o engenheiro da atualidade não pode esquecer isso, de que qualquer coisa que ele vai fazer vai ter sérios impactos na natureza. Então, vimos isso agora com a questão do coronavírus. Estamos num momento de pandemia que ainda não se solucionou, estão morrendo milhões de pessoas, né, no mundo, em alguns países mais do que outros, e a situação parece que não termina. Mas o que é, no fundo, esse vírus? Então, o aparecimento desse vírus que ficou denominado Covid-19, tudo leva a conclusão de que está relacionado com os impactos ambientais derivados dos diversos empreendimentos agropecuários, de mineração, energéticos, de ampliação da ocupação humana para moradia, enfim, muitas situações onde a natureza está sendo impactada enormemente. E o que está acontecendo é que os animais estão ficando sem espaço, né? Sem o seu espaço vital, e, portanto, reduzindo todo seu habitat natural, e ficou muito fácil que os vírus que sempre existiam agora podem passar facilmente, né, de um animal ao ser humano. Então, a realidade é essa, né, que devido a que estamos fazendo tantas coisas com a natureza, alterando de forma irreversível os processos, ficou fácil para que os vírus passem ao ser humano. Aconteceu na China, mas já aconteceu em outros continentes, outros países,
e ninguém pode saber aonde que vai acontecer o próximo. Aqui mesmo no Brasil, na Amazônia, já foram detectados vírus muito mais letais que este que estamos denominado Covid-19. Então, toda a humanidade, se não se faz nada, vamos estar vivendo em pandemias de todo tipo, das piores talvez. A letalidade deste vírus está na ordem de 3, 4%. Ou seja, de cada 100 pessoas que ficam infectadas, morrem só 4, 3. Imaginem a letalidade de vírus como o ébola. Esse daí é quase 70%. Ou seja, de cada 100 pessoas morrem 70. Então, qual que é o futuro de todos? Principalmente os jovens, os que estão agora mais impactados, são todas as crianças de hoje em dia, e principalmente a pobreza, não? Os que estão, são jovens e atrelados ainda à pobreza, tem um futuro, vem um futuro tão incerto, tão complicado, tão difícil, que é inimaginável, né, o que se apresenta, e se é que não se faz nada. Então, uma chamada de atenção aos novos engenheiros é que não podem deixar de lado a questão do meio ambiente, da extração de minérios e tudo o que é necessário para as novas tecnologias. Vimos que no futuro está indo ao fundo do mar, a mar profundo, a mexer com a natureza, em lugares onde nunca antes um ser humano esteve. Portanto, é necessário refletir sobre esse assunto, e o vírus parece que nos está falando cada dia, né, dizendo: parem esse modelo de desenvolvimento que está conduzindo ao desastre do planeta, junto com todos os seres vivos que o habitam. Parem. Ele nos está dizendo aparentemente isso. E não ligamos, né, para o que está acontecendo. Muitos ficam indiferentes, acham que é coisa de até de brincadeira, né? Então não levam a sério essa questão, mas é séria, a situação é séria. Estamos um ano, já mais de um ano, sem aulas assim presenciais, e todos sentem a falta do campus, né? Que o campus é um centro onde ficamos todos imersos numa sinergia total, onde todos os ambientes dos corredores, desde o restaurante até as bibliotecas, até os espaços, ajudam ao estudo, né? Muitas pessoas que agora estão confinadas nas suas casas, cheias de pessoas sem poder se concentrar, e no campus encontram embaixo de uma árvore dos jardins um lugar para estudar. Então, dificilmente que a educação à distância vai superar esse sério problema, né, de que é a falta de campus universitário, e todos estão sentindo. Então é necessário refletir sobre isso, e o que fazer, né? O que fazer para mudar essa situação tão complicada na que estamos. Eu andei refletindo seriamente sobre isso, e ao longo de toda a minha vida, né? Tenho 63 anos, passei muitos governos, tanto em meu país de origem, que é só peruano, como aqui no Brasil, que cheguei aqui ao Brasil no ano de 1979, onde com certeza muitos de vocês nem nasceram. Eu cheguei aqui ano 1979, quando estava terminando a ditadura militar instaurada no Brasil, e estava governando João Figueiredo. Então, tudo isso me refleti sobre esse assunto, e escrevi esse artigo que está disponível, que se chama Quem seria digno de governar meu país? E para poder superar todos esses problemas que estou mencionando, aos que se enfrenta a engenharia de um futuro de aqui em diante, é que tem que existir, pessoas ideais, adequadas nos governos, né? Porque agora vimos assim de perto quão importante é a existência de governantes que velem por todo o país, não só por um grupo de pessoas, sino por todo o país. E nesse contexto precisamos de lideranças. A engenharia está atrelada a tudo isso, ou seja, o futuro da engenharia também está relacionado com essas questões. Então precisamos governantes que tenham personalidade de estadistas. Isso significa que não pensem só no momento, sino que suas ações estejam relacionadas com o futuro.
O que vamos fazer agora para fins de energia, por exemplo? Já pensando, né, projetando-nos daqui a 50 anos na população, e como será daqui a 50 anos as questões de alimentação, de saúde, isso aí tem que ser levado em conta, né? E para isso é necessário conhecer com base científica todas as questões. Por isso precisamos de pessoas que tenham essa personalidade de estadistas e não de presidentes. Presidente le passa, só fica governando 5 anos e pronto, aí acabou. O estadista ele fica pensando no passado, no presente e no futuro. Precisamos também de lideranças emocionalmente equilibradas, não, que estejam assim com seu cérebro a cabalidade, né? que pensem racionalmente em suas ações. Precisamos de lideranças que assegurem as necessidades básicas da população, que não fique esse sofrimento de, hoje em dia de ter milhões de pessoas pensando, escolhendo em que morrer, se pela Covid-19 ou pela fome. Isso não é possível. Precisamos também pessoas que lutem para acabar com a desigual distribuição de renda. Vimos hoje em dia que essa questão da pandemia ficou pior para quem não tem renda. Por que não existe blackout? Todas essas coisas que estão aí, o lockout, que tanto falam, bloqueios nacionais, porque não existem recursos, né, para manter a tantas pessoas em suas casas. Mas se tivéssemos uma sociedade mais igualitária, onde todo mundo tenha casa, tenha um espaço adequado, que tenha todos os serviços básicos de água, esgoto, que tenha todas as condições de renda, seria fácil superar o problema, né? De bloqueio nacional, ficaria bem fácil, mas não existe isso e, portanto, ficamos nesse interminável círculo vicioso entre economia e o que é a pandemia, e não terminamos nunca. Precisamos lideranças também que velem para manter a economia ao serviço de todos e não só de uma parte da população. Essas lideranças que precisamos têm que ver isso, né, de que a distribuição da renda, diminuir aquele gigantesco buraco entre os que têm muitos recursos e os milhões que não têm nada. Outra questão importante para nós que estamos na universidade é que valorize a educação das pessoas. Só a educação das pessoas pode liberar energias, pode fazer com que uma pessoa saia da sua situação e compreenda o mundo e desenvolva todas as suas habilidades e potencialidades, né? Principalmente precisamos de lideranças que tenham empatia, ou seja, que sejam capazes de se colocar no lugar dos outros, de sentir, de que sente uma pessoa, né? Então, uma pessoa que tem empatia, ela vai sentir dor só pela morte de uma pessoa só. E se fosse de 400.000 pessoas, seria insuportável. Então precisamos líderes que tenham esse tipo, né, de características de grande empatia. Outra característica, que não feche seus olhos com o pano de qualquer ideologia. A pergunta hoje em dia, será que é válida as ideologias, de assumir qualquer ideologia e ficar depois só fazendo todas as ações desde o ponto de vista dessa ideologia, com o risco de que todo fique binário, né? ou preto ou branco, ou um ou dois, sem considerar que existem muitos matizes no meio. Ou seja, existem pessoas de todos os tipos, pessoas de todas as raças, pessoas de todos os pensamentos. Então, uma ideologia dificilmente que considere tudo isso. Precisamos então de pessoas mais racionais, né, mais sensatas. Outra característica, que não se apoiem em seitas de fanáticos, mas em pessoas preparadas para governar. Não é possível deixar que pessoas assim, cheias de fanatismo, tomem decisões por milhões de pessoas. E hoje em dia vimos que isso é questão de vida e morte. Então, esses líderes novos que devem surgir, porque talvez não existam hoje,
devem ter essas características e também que lutem pela liberdade dos cidadãos, porque dentro de um ambiente de liberdade os cidadãos podem desenvolver todas as potencialidades de todo tipo, desde artísticas até literárias, tecnológicas, enfim. Outra característica, que vele para que todos tenham os mesmos direitos, deveres e oportunidades, que todas as pessoas possam ter essas condições, deles mesmos poder sair para a frente, né? Que tenham essas oportunidades e ao mesmo tempo direitos e deveres, né? Não podemos só direitos e só deveres. Então, outra característica é que governe agora e não esteja pensando nas próximas eleições, tomando decisões para ver quantos votos vou ganhar para me manter no poder. Isso um estadista jamais faria, né? Governaria agora, pensando agora e se projetando ao futuro. E também outra característica dos novos líderes de todo o mundo, estou falando lideranças mundiais, porque o impacto das pandemias e toda a situação é do planeta inteiro. Então, esses líderes que deveriam estar nos países também são aqueles que não se deveriam considerar como salvadores da pátria, como se fossem deuses, né? Que o culto da personalidade e que ele sozinho ele faz salvar o mundo. Então, a lição de tudo isso é, em resumo, que precisamos lideranças que sejam personalidades que tenham de estatistas. Então, a engenharia está atrelada a tudo isso. E o desenvolvimento da engenharia do futuro, com todos os seus impactos, vai ter que levar em conta tudo isso. E nas disciplinas vimos muitas tecnologias, muitas questões tão importantes que de aqui para frente, imaginem um mundo de aqui a 40 anos, de aqui ao ano 2061. Será que é possível fazer isso? O que estamos pensando, essas tecnologias, armazenamento de energia elétrica, exploração de fontes renováveis dos oceanos, será possível tudo isso? Então, é o momento de refletir e minha mensagem final é isso, né? Que todos os jovens engenheiros pensem como será a engenharia daqui para frente e qual será o futuro da humanidade, incluindo seus filhos e os netos que vocês terão, né? Quando de aqui a 100 anos nos projetemos, vamos ver um mundo totalmente complicado, difícil de imaginar. E por último, para terminar esta fala, aqui apresento um desenho de meu filho, que ele teve uma pergunta na escola: desenhe como você imagina que será a vida no futuro, como será a vida, né, no futuro, como imagina. E aí ele desenhou isso, conforme as coisas estão, talvez não exista futuro, ou seja, só destruição, só já acabando a humanidade. Queremos isso? Acho que não, né? Então cabe a cada um de nós fazer nossa parte, refletir e ver se nossas ações de agora são as corretas. Então, essa é a minha mensagem final e muito obrigado, e com sorte estaremos em alguma outra disciplina e tomara que seja presencial e cada um de nós nos conhecemos pessoalmente na universidade. Muito obrigado.